Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai fundo em um livro que, nossa, deu e ainda dá muito o que falar sobre a criação de filhos. Educando Meninos, do James Dobson. Independentemente do que cada um pensa, as ideias dele marcaram gerações e o nosso objetivo aqui é entender direitinho quais são os seus principais argumentos. Bom, para a gente entender bem o raciocínio do autor, vamos seguir a jornada que o próprio livro traça. A gente começa olhando para a natureza dos meninos, segundo ele, claro. Depois, vamos analisar a tal crise que ele diz que o mundo moderno provoca. Aí a gente entra no papel fundamental dos pais nesse meio todo e, por fim, na estratégia que ele propõe para formar a nova geração. Então, vamos lá, pelo começo. O ponto de partida de toda a obra. Qual é a ideia central do autor sobre como os meninos são em sua essência? O livro já abre com aquela pergunta que, olha, talvez já tenha passado pela cabeça de muita gente. Por que os meninos parecem ter essa energia que nunca acaba e uma atração quase que magnética pelo perigo? E, para responder, o Dobson vai buscar lá na história citando Platão. Fica claro que a intenção é mostrar que essa ideia de que os meninos são, digamos, um pouco mais selvagens, não é uma novidade do nosso século, não. Na visão do Dobson, meninos são, por natureza, diferentes das meninas. Eles os descrevem como sendo movidos pelo risco, sabe? Pela energia, pela competição. Dentro dessa lógica, até um certo nível de agressividade é visto como um traço natural que os estaria preparando para papéis futuros de protetores e provedores. E para deixar isso bem claro, o livro é recheado de histórias de travessuras. Desde tentativas de imitar o Tarzan até uns experimentos, digamos, explosivos no banheiro. O Dobson argumenta que esse impulso de testar limites, de flertar com o caos, é parte da jornada de um menino. Acontece que essa natureza toda, segundo Dobson, encontra um mundo moderno que ele considera hostil. E é exatamente aqui que ele introduz a ideia de uma crise. O argumento do Dobson é de que os meninos de hoje enfrentam um perigo único. Ele chega a descrever uma espécie de guerra entre os valores da cultura moderna e a estrutura que ele acredita ser a ideal para a família. Ele aponta vários fatores para essa crise, mas tem um que é absolutamente central na análise dele: a ausência da figura paterna. Para o Dobson, a desintegração da família não é só um problema, é a raiz de muitas das questões que ele vai discutir. O resultado disso tudo, na visão do livro, é uma geração de meninos com o que ele vai chamar de espíritos feridos. São garotos que se sentem perdidos, que lutam com a própria identidade e que enfrentam pressões emocionais gigantescas sem ter um rumo claro. Certo. Diante desse cenário, qual é a solução que o livro apresenta? Bom, ela começa com papéis parentais muito, mas muito bem definidos. E aqui a gente chega num dos pontos mais marcantes do livro, essa definição de papéis bem distintos para a mãe e para o pai. Segundo Dobson, o pai é o modelo essencial para ensinar o que é ser homem, enquanto a mãe é quem constrói a base do afeto e também da autoridade, nos primeiros anos de vida. Essa citação aqui resume de uma forma muito poderosa a perspectiva do autor. Para ele, a contribuição de um pai é única e, na visão dele, absolutamente insubstituível na formação de um homem. Dobson dá um destaque especial para essa faixa etária, entre os 3 e os 5 anos. É quando, segundo ele, o menino naturalmente começa a se afastar um pouquinho da mãe para se espelhar no pai. É o momento de formar a própria identidade masculina. O livro chama isso de desconexão e diferenciação. Para finalizar, vamos ver a parte prática. Qual é a estrutura, o passo a passo que o livro propõe para conseguir navegar por todos esses desafios? O autor apresenta uma estratégia que parece um jogo. Tem a parte de jogar na defesa, que é basicamente proteger os meninos de influências que ele considera ruins, e a parte de jogar no ataque, que é construir ativamente o caráter deles. E a filosofia de disciplina do livro é ilustrada com essa metáfora que é bem forte. A disciplina não é para ser vista como castigo, mas sim como as margens de um rio, que guiam a correnteza e evitam que a água se espalhe e vire um pântano. A ideia da direção e segurança. Então, no fim do dia, todas essas estratégias têm um objetivo muito claro. A meta, segundo o autor, é guiar os meninos nessa jornada para que se tornem o que ele define como homens de honra, com uma base moral e espiritual bem forte. O livro do Dobson, como a gente viu, oferece uma perspectiva muito definida sobre como criar meninos. Isso tudo nos deixa com uma pergunta fundamental para os nossos dias. Nesse mundo que não para de mudar, como é que a gente encontra o equilíbrio certo entre reconhecer a natureza e moldar o caráter por meio da criação? Fica aí a reflexão.